Qual é a melhor maneira de ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores em 2026? É isso que eu vou contar para você neste vídeo. Mas antes, eu vou te pedir um favor. Eu recebi da minha equipe um relatório mostrando que 50% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não perceberam que não estão inscritas no canal. Então eu vou pedir para você uma pequena pausa, para você agora clicar em inscrever-se, porque esse é o meu acordo com você. A sua parte é se inscrever. E a minha parte é, junto com toda a minha equipe e as minhas empresas de tecnologia, trazer para você as ferramentas e os conteúdos que façam a diferença no seu bolso para esse ano de 2026. Já clicou aí em inscrever-se? Então, vou fazer a minha parte aqui, entregando o vídeo de hoje, que você vai aprender a melhor maneira de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores em 2026, se você ficar no vídeo até o final. Vamos lá. 2026 é um ano no Brasil em que nós nos aproximamos das eleições. Além disso, nós estamos vivendo uma época em que o nível de entropia da geopolítica aumentou, especialmente porque o governo americano hoje é um governo único, inédito, no seguinte sentido: o presidente Donald Trump, ao mesmo tempo em que ele é presidente, publicamente, abertamente, ele declara e ele fala para todo mundo que ele está operando no mercado financeiro e que as empresas dele estão abertas e que querem ganhar dinheiro. Não é normal isso. É como se você tivesse um presidente empresário que dissesse: enquanto eu sou presidente, eu também sou dono das minhas empresas, eu quero que elas lucrem, mesmo que elas façam, por exemplo, serviços para o governo, né? Isso é algo inédito. No mundo, o que a gente observa hoje é uma guinada para um estágio de democracia eleitoral. O nome parece que é bonito, né? Que é uma democracia. Mas, na verdade, ele indica um estágio de democracia em que, apesar de haver eleições, começa a haver um culto à personalidade do presidente. Então, começam a haver medidas similares a uma autocracia, mesmo que a pessoa tenha sido eleita. Então, por exemplo, o judiciário e o legislativo já não são mais imparciais. Você não tem três poderes: executivo, legislativo e judiciário imparciais. Não. Você tem os três alinhados. Ou seja, o judiciário vai atuar para defender os interesses do presidente, não do país, não do cidadão, mas da figura do presidente da República. Então, por exemplo, se alguém vem a público e fala mal do presidente, o judiciário vai lá e pune, ok? Então, isso está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, e isso aumenta o nível de tensão geopolítica. Além disso, os Estados Unidos resolveram abandonar o papel de guardiões da segurança, ou polícia mundial, né? Eles abertamente falaram: nós queremos sair da OTAN, nós não vamos mais dar dinheiro para ficar vendo os problemas do mundo, cada um se vira. E mais do que isso, ele entrou na Venezuela, tomou conta, com palavras do tipo: vou pegar o petróleo para mim. Então isso não era normal há alguns anos atrás, tá bom? Por mais que os Estados Unidos pudessem ter algum interesse na guerra do Iraque, nunca foi dito: nós vamos pegar o petróleo para nós. E agora é algo aberto. Então, os outros países, a Europa, por exemplo, já começou a falar: opa, peraí, eu não quero ser o principal parceiro desse tipo de figura errática, que eu não sei o que ela vai fazer. Aí vou tomar a Groenlândia, vou invadir o Canadá. Então a Europa já começa a se fechar, começa a fazer acordos com a China. E tudo isso vai elevando o nível de tensão. Então, eu, agora, em 2026, estou tomando posições que me favorecerão se houver um aumento da volatilidade. Não significa que eu vou ficar comprado em teta, ou seja, que eu vou fazer compras e ir perdendo dinheiro todo dia, com opções. Não, eu vou me expor para receber dinheiro com a passagem do tempo, mas em estruturas que vão ganhar se a volatilidade subir. Então, do que dizer para você, faça isso ou faça aquilo, eu vou abrir a minha carteira que eu tenho aqui e que eu mostro nas mentorias, tá bom? Vamos pro Optop aqui. Isso aqui é a minha carteira, tá? É o banco, tá? É lá onde tá o meu dinheiro, exatamente.
Deixa eu só ver aqui se eu tenho algum preço médio faltando. Ah, pronto. Ó, aqui no Optop, olha só que legal. Eu tenho várias estruturas em aberto, tá bom? Estruturas em Vale, Petro e Bova aqui no Brasil. E o dinheiro todo tá em LFTB11. Olha só que legal. Pego o meu dinheiro. Compro LFTB11. Esse LFTB11, o banco pega em garantia. Aí eu pego essa garantia e faço uma outra operação, recebo mais um crédito. E com esse crédito eu compro a LFTB11 e o banco pega em garantia. Então a minha possibilidade de operar dobra. Além de eu dobrar a minha potência de receber taxa livre de risco. Não sei se você está entendendo, mas presta atenção que é muito legal. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma posição que recebeu R$ 92.895 de crédito. Juntando todas as minhas... Eu tenho um monte de operação Vale, Petro, Bova. Eu tenho meus LFTB11 aqui, ó. São 1.471 LFTB11. Cada um tá valendo 122,63. Faz a conta aí. Dá uns 180 mil reais. Então eu peguei a metade disso e coloquei no risco. 92 mil reais foi o que eu recebi de crédito. Só que esse crédito eu comprei mais LFTB11. E aí o banco considera como garantia, ele aumenta o meu limite, tá? Mas tudo bem. O meu risco máximo no vencimento é 86. Então começa que já não é o triplo ou o dobro do que eu recebi. É menos do que eu recebi, tá? Então o crédito pelo risco dá 108%. É uma simetria de risco favorável, tá bom? E eu tenho um VE resultante que ele é negativo, mas ele é da ordem da metade, mas um pouco mais da metade do que eu recebi, né? Eu recebo bastante VE também. E olha só que legal, delta ponderado positivo. Se o mercado mexer, eu ganho. Porque é isso. Apesar de que esses últimos meses o mercado ficou super lateral, a possibilidade com essas tensões, eleição, guerras, é que a volatilidade em algum momento suba, tá bom? Então, eu tenho delta positivo, teta levemente negativo, R$700 para a ordem de 92 mil reais de crédito, quer dizer, irrelevante. Eu tenho um gama altamente positivo, 2.311. Eu tenho um Vega altamente positivo de 4.915. Eu tenho um desgama pré muito bom e eu recebo 102% e a Selic me pagaria 0,11 no período. Então eu recebo muito mais. O delta volatilidade implícita, delta IV, ó, só no Optop você vê isso, tá bom? É a variação da volatilidade implícita depois que eu entrei na posição. Ela caiu 1,08. Então é bom para as posições vendidas, né? Olha só que interessante. A minha perda máxima no primeiro vencimento é 38.123. E o meu ganho máximo é 1.900.000. Então se der uma M aí no mundo ou na eleição e subir a vol, eu vou multiplicar por 10 o meu patrimônio aqui que está em risco. E se der tudo errado, eu perco 38. Mas é claro que eu não vou perder 38, porque aqui eu tenho um monte de call para dezembro, janeiro. Eu vou ficar manejando. Isso aqui é se eu dormisse hoje e acordasse no dia do vencimento sem fazer nada. Não é o caso, né? Então veja só, delta positivo, 500, gama positivo, teta negativo, mas totalmente adequado, vega positivo. E olha o que acontece se a volatilidade subir, que é o que eu tô dizendo, que é mais provável esse ano que em algum momento a volatilidade suba, tá? Ó, aqui eu tenho o dimmer de volatilidade. Dá uma olhada o que acontece se a volatilidade subir. Eu vou aumentar o gráfico, vou pôr ele na tela inteira. Tá vendo aí o meu gráfico? Olha só que legal. Ele tem uma barriga aqui, que seria uma perda, se eu não manejasse, mas acontece que ela é para baixo. Então, se o mercado cair, a vol sobe, você sabe bem disso. E olha o que acontece se a vol subir, ó. Todo o meu gráfico sobe para o lucro. Entendeu? Vamos dizer, na pandemia, um exemplo raro, mas que aconteceu. A volatilidade subiu 80%, aqui eu estou falando 50%, ó. Se a volatilidade subir 50%, toda a minha posição, para qualquer lado que fosse, daria um lucro enorme aqui, tá? Lembrando que o spot vai correr também. Aqui eu tô com o spot parado, mudando só a vol, né? Vamos dizer que a vol suba
e o spot corra para cima, por exemplo, tem uma grande euforia, eu ganharia R$83 mil aqui se fosse a 106, a carteira ponderada. Aqui não é delta beta, é delta ponderado da carteira. Dobraria o patrimônio. Se desse uma queda enorme do igual da pandemia, eu multiplicaria muitas vezes aqui o meu ganho. Então, isso é o que eu acho o melhor investimento para 2026. Se você gosta de ações e quer ter um pouquinho de ações na sua carteira, eu sugiro uma seleção de empresas transmissoras de energia aqui no Brasil. Se você gosta disso, você pode procurar a gente tem uma mentoria chamada Tesouro Blindado, onde você pode usar a nossa ferramenta que faz a projeção do dividendo futuro, tá? Eu tenho um sócio que ele é especialista em empresas transmissoras de energia, ele esmiuça todo o balanço e vê os recebíveis dos próximos anos e projeta dividendo futuro, porque a maioria das pessoas olha dividend yield. Dividend yield é baseado nos últimos 12 meses. Empresas transmissoras de energia, às vezes, elas abrem projetos, então vai abrir uma nova planta. Aí ela para de pagar o dividendo. Então vamos supor, ela distribuiu muito dividendo num período, e aí ela resolveu abrir uma nova planta, você não tá sabendo, ninguém te avisou, e aí você olha o dividend yield, tá altíssimo no passado. Mas naquela semana ela declarou que vai abrir uma nova planta e vai parar de pagar dividendo. Então você olha lá 12% no ano, compra a ação e a partir dali ela para de pagar o dividendo. Você olhou o passado, você fica chupando o dedo. Então a gente olha o balanço, vê os recebíveis futuros, que são previsíveis em empresas de transmissora, e projetamos os dividendos dos próximos 12 meses. E aí a gente faz um ranking. E aí você pode ter um benefício tributário, que até R$20 mil por mês, você pode vender de ações com lucro sem pagar imposto de renda. E até R$50 mil por mês você pode receber de dividendos sem pagar imposto de renda. Então você faz essa carteira com uma parte do seu patrimônio e todo mês você vende um tanto. Se deu lucro, isso entra livre de imposto de renda. Se deu prejuízo, vira abatimento do próximo lucro no imposto de renda. E você gera uma máquina de dinheiro caixa livre de imposto de renda, legalizado, entendeu? Então, o que eu faria? Eu pegaria o meu patrimônio, colocaria a maior parte dele em tesouro, faria uma arbitragem de tesouro, que eu tenho aqui também no OpTop. Se você vier aqui em renda fixa, tesouraria, arbitragem. Você faz uma arbitragem aqui, ó. Eu vou fazer uma arbitragem moderada para 5 anos, buscando renda real, uma tolerância alta, mando atualizar. Ele faz a leitura da curva e ele me diz aqui, ó. Ele sugere 50% pré-fixado, 10% Selic e 40% IPCA+. Então eu montaria essa minha carteira de tesouro e colocaria uma exposição em opções de no máximo 10% do patrimônio total, fazendo essa operação que eu mostrei para você, que vai ganhar se a vol subir e também vai ganhando crédito, que eu compro mais Selic, né? E eu faria aí com 20% no máximo do patrimônio essa carteira de empresas transmissoras de energia por meio aqui da ferramenta de benefício tributário. Então, fica aí para você o vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, dá o like e eu te vejo no book.